Bom dia. Bom dia! Agora às 7 horas desse dia tão especial, que é o dia 13 de abril, 50 dias de Alvorada Cristã. Mas ele é tão especial porque hoje todos nós cristãos comemoramos a Sexta-feira Santa, o dia em que o nosso Mestre nos ensinou sobre fidelidade. Nos ensinou e nos ensina. E que nós estamos aprendendo a olhar a fidelidade com alegria, porque é a fidelidade que nos traz a ressurreição de nossas almas. Então, hoje, nesse dia onde tantos irmãos se reúnem em oração, que nós possamos sentir em nosso coração a alegria de ter o nosso Mestre conosco, nos auxiliando em todos os minutos do nosso dia, em todas as situações da nossa vida, e dizendo para nós: ser fiel. A fidelidade nos leva à renovação e à alegria de retorno para a casa do nosso Pai. Então, com essa alegria de ter Jesus no nosso coração, nesse dia tão especial, nós vamos iniciar nosso encontro de hoje assim, conversando com o nosso Mestre e dizendo: Mestre Jesus, como é bom, como somos felizes em te sentir em nós, sentir a tua condução, olhar para a nossa vida e sentir que somos cuidados, amados e guiados pelo teu amor. Jesus querido, que a tua luz seja nosso guia, que os teus passos fortaleçam os nossos e que possamos aprender contigo, que dar a mão uns para os outros é o nosso verdadeiro caminho. Paz na terra, paz em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E hoje, quem vai compartilhar conosco as reflexões do dia, é a nossa Paula Beatriz, querida, que já começou nos presenteando com essa música maravilhosa. Paulinha, se apresente para quem ainda não te conhece. Como que foi esse capítulo para você? Bom dia. Quem não conhece, então, eu sou Paula Beatriz. Eu moro na cidade de Florestal, em Minas Gerais, é a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Cheguei ao SER, o Instituto SER, e nos vir a SER, no Evangelizar SER, através, né, da Rádio Fraternidade, num dos congressos, conheci, né, o Júlio sempre estava lá com a equipe, e fazendo, né, a, a banca de livros e também apresentando o Instituto C. Em uma das ocasiões, inclusive, né, teve um líder musical que foi apresentado no Congresso Espírita de Uberlândia. E aí, nesse intuito, a gente começou já a seguir, né? Então, mais ou menos, data aí de 2016, que eu fiz a conta no último dia que eu fiz estudo, né? 2016, ou por aí, 2017, eu comecei a seguir, então, o Instituto C, já fui a três edições do Viracer. Esse ano estarei lá presente também, na próxima semana também estaremos lá. E hoje a gente trouxe a lição do dia, que é a de número 44. A Cida vai colocar a apresentação para nós e nós vamos ler juntos. Então, nós estamos lendo o livro Alvorada Cristã, que é da mais uma, né, da sementeira de
Francisco Cândido Xavier. Ele é ditado pelo espírito Neio Lúcio, e hoje o capítulo é o de número 44. Somos chamados a servir. Então, por isso eu comecei com essa canção, que é um convite do Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, estáis fadigados e cansados, né? São várias as traduções. Mas a fala de Jesus, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ou sou brando e humilde de coração. Então, essa lição nos traz o convite de servir, que é um dos ensinamentos do Cristo, que pediu para que aprendêssemos com ele. Então, vamos lá. Assim nos diz essa lição de hoje, Neio Lúcio. Só fazendo um pequeno comentário antes da leitura, que a gente está acostumado a todos, assim, a maior parte das leituras são pequenas esquetes ou historietas, né? Pequenas parábolazinhas. E essa não necessariamente é uma história, é uma crônicas, é mais uma historinha corrida, né? São analogias. E ele fala assim: o legislador, com a pena, traça decretos para reger o povo. O escritor utiliza o mesmo instrumento e escreve livros que renovam o pensamento. Mas não é só a pena que, manejada pelo homem, consegue expressar a sabedoria, a arte e a beleza dentro da vida. Uma vassoura simples faz a alegria da limpeza. E sem limpeza, o administrador ou poeta não conseguem trabalhar. Pode ir passando, Cida. O arado arroteia o solo e traça as linhas, das quais transbordarão o milho, o arroz, a batata, o trigo, enchendo os celeiros. A enxada grava sulcos abençoados no chão, a fim de que a sementeira progrida. A plaina corrige a madeira bruta, cooperando na construção do lar. A janela é um poema silencioso a comunicar-nos com a natureza externa. O leito é um santuário horizontal, convidando ao descanso. O malho toma o ferro e transforma-o em utilidades preciosas. O prato recolhe o alimento e nos sugere a caridade. O moinho recebe os grãos e converte-os no milagre da farinha. O barro desprezível nas mãos operosas do oleiro, em breve surge metamorfoseando em vaso precioso. Todos os instrumentos de trabalho no mundo, tanto quanto a pena, concretizam os ideais superiores, as aspirações de serviço e os impulsos nobres da alma. Ninguém suponha que perante Deus os grandes homens sejam somente aqueles que usam a autoridade intelectual manifestada. Quando os políticos orientam e governam, é o tecelão quem lhes agasalha o corpo. Se os juízes se congregam nas mesas de paz e justiça, são os lavradores quem lhes ofertam recurso ao jantar. Louvemos, pois, a divina inteligência que dirige os serviços do mundo. Se cada árvore produz, segundo a sua especialidade, a benefício da prosperidade comum, lembremo-nos de que somos todos chamados a servir na obra do Senhor, de maneira diferente. Cada trabalhador em seu campo seja honrado pela cota do bem que produza e cada servo. Cada... Gente, o mosquito também está fazendo o seu papel aqui, está me atrapalhando. Cada trabalhador em seu campo seja honrado pela cota de bem que produza e cada servo permaneça convencido de que a maior homenagem suscetível de ser prestada por nós ao Senhor é a correta execução do nosso dever onde estivermos. Então vamos lá. O parágrafo que iluminou meu coração é sempre aquela história, né, gente?
Às vezes é mais de um parágrafo, mas não é isso. Aqui eu acho que um complementa o outro. Então eu escolhi esses dois trechinhos, que é: louvemos, pois, a inteligência divina que dirige os serviços do mundo, para nos dizer da inteligência suprema que nos rege e que tudo aqui, tudo está certo, bastando a nós compreendermos as leis divinas que nos regem, que estão dentro de nós, ter mais contato com ela, tomar essa intimidade para que a gente possa compreender. Então, foi a escolha da segunda, porque a maior homenagem suscetível de ser prestada por nós ao Senhor, né, nesse louvor, é a correta execução do nosso dever onde estivermos. A maior homenagem suscetível de ser prestada por nós ao Senhor é a correta execução do nosso dever onde estivermos. Por enquanto, deixa aí, Cida, depois eu vou falar um pouquinho, eu te vou passar. Eu quero comentar primeiro aqui esse texto para a gente ver essa instrução do Neio Lúcio que traz o legislador, contanto o poeta, ou aqueles que estão, ele cita o político, né, aqueles que estão, parece que acima de nós. A gente é diferenciado com determinados tipos de profissão, acho que porque remontam, né, muito antigos, os legisladores remontam de um tempo muito antigo, os religiosos remontam para nós de um tempo muito antigo. E são, de fato, uma figura de autoridade para nós, daquilo que a gente acredita, né? Quem que aí não fala assim, eu sou fisioterapeuta. Então, como diz o povo, puxando a brasa aqui para minha sardinha, a gente fala assim, tem muitas pessoas na minha profissão, por exemplo, que deixam, às vezes, de fazer a fisioterapia ou não querem fazer a fisioterapia, ou vão fazer a fisioterapia porque o médico mandou ou porque o médico deixou de mandar. Então, assim, é uma figura de autoridade que nós temos, né, que o médico carrega. Olha há quanto tempo remonta a profissão, né, a medicina. Então, nós temos essa confiança no médico, que ele vai nos dizer, né, que a gente deve fazer aquela atividade, que a gente deve tomar determinado medicamento. E assim, os outros, como ele cita, né, o legislador, o político. Mas, para que aquele político hoje esteja lá no governo, para que aquele legislador esteja lá ditando as regras, esteja para que aquela pessoa de maior hierarquia dentro de um templo religioso, lembrando que no Espiritismo não existe hierarquia religiosa, né? Nós estamos aqui não porque somos melhores, mas porque a gente estudou um pouquinho aqui o trecho, mas como diz um amigo, o primeiro ouvido que está mais perto é o meu mesmo, né? Eu estou sendo a primeira a ouvir o que eu estou falando para vocês. Mas todos esses que estão, digamos, que a gente considera, muitas vezes, se sente inferior a eles tiveram alguém para estar lá na frente, alguém que lavou a sua roupa, que fez o alimento que está deixando ele de pé hoje. Tem aquele que certamente dirigiu, construiu o carro para ele estar ali dirigindo naquele momento, abasteceu o carro dele foi lavado. Então, a gente faz muito isso com as crianças quando a gente vai falar de gratidão, né? Olha como essa engrenagem. Pode passar o próximo agora, sim, agora pode passar. Olha essa engrenagem. Eu me lembrei do relógio, em que nós somos todos essa peça única, numa grande engrenagem, e cada um fazendo a sua parte na função que lhe cabe. Porque aí Neio Lúcio começa a citar tantos outros, tanto objetos, digamos assim, quanto coisas, quanto pessoas que são tão importantes para que aquele que esteja lá no alto, aquele que esteja lá em cima, esteja também pronto para estar ali à frente. Então, hoje eu estou aqui falando para vocês, mas a Cida está conduzindo aqui os slides, né, para mim. Nós estamos numa parceria, numa comunhão, mas é minha cara que está aqui na frente, né? Não é agora da Cida, sou eu que estou falando, mas a Cida está aqui, nesse plano. E não só a Cida, como uma grande equipe do Instituto Ser, de voluntários, que se reúnem durante esses 50 dias, hoje já é
44º, e tem vários que a gente, às vezes, sequer sabe o nome. E assim é em tudo na nossa vida. Você sabe o padeiro, o nome do padeiro que fez o seu pão hoje? Que você foi buscar, ou vai buscar daqui a pouco, ou buscou ontem para já ter hoje o lanche quentinho, porque em muitos lugares não abre o comércio na sexta-feira, né, da Paixão de Cristo. A gente, tantas vezes, igual eu falei, a gente faz muito isso com as crianças para pensar em gratidão. Você já parou para pensar que o prato que está na sua mesa, você foi ao supermercado, buscou aquilo ali, talvez você tenha preparado o seu alimento, talvez você tenha sido, né, uma secretária, uma empregada, sua esposa, o seu esposo, um filho, uma mãe que preparou o seu alimento. Mas e antes dele chegar na nossa mesa, ele também foi beneficiado, alguém beneficiou naquele, né, num maquinário, alguém embalou, alguém transportou para chegar lá na prateleira do supermercado. Lá no supermercado já teve uma pessoa que colocou, né, precificou aquilo, colocou na prateleira, fez a reposição, um caixa que digitou aquilo ali. Mas antes, muito antes disso, antes de chegar na beneficiadora, alguém plantou aquele grão, cuidou, colheu até o ponto de chegar para nós aqui hoje. Então, é esse convite que nos é feito por Ney Lúcio hoje. Somos chamados a servir. Por quê? Em tudo que somos chamados a servir, naquilo que nos cabe, aquilo que está dentro das nossas possibilidades. E muitas vezes, muitos de nós, né, eu sempre falo assim, deixa eu colocar o eu e não o nós, né? Mas a gente percebe que fica uma tristeza, uma estranheza dentro de nós, pensando que a gente queria e devia fazer algo grandioso. E eu sempre tenho ouvido em alguns trabalhos de voluntariado que eu participo, junto a um tratamento espiritual, que o médico espiritual tem nos falado. Você é de tão grande importância aí onde você está inserido, porque aquele que está à frente faz só um papel, um trabalho, um médium que está ali recebendo aquele espírito. Mas e por trás? Tem tantas pessoas que prepararam aquele ambiente, tantos que estão ali na sustentação. E a gente tem até um ditado, não é? Que a árvore que está dando frutos é a que leva mais pedrada. Então, aquele que está à frente é o mais visado, é o mais deslumbrante, é o que está, né, é o legislador ali, que está regendo os decretos para o povo na história de Ney Lúcio. Mas, por trás deles, temos essas várias pecinhas de engrenagem. Eu lembrei dessa engrenagem, uma engrenagem de relógio, exatamente para falar que se falta uma única pecinha ali, né? Ó, se falta uma única pecinha ali naquele meiozinho, um parafusinho, o relógio deixa de funcionar. E assim é a nossa vida, em que somos chamados a servir aonde nós estamos inseridos. E aí eu me lembrei de outras passagens que me fez lembrar e associar com essa questão, né, do serviço. Aí pode ir lá nos próximos, Cida. Uma outra analogia, né, que eu sempre gosto de fazer quando a gente fala, né, dessa questão é que nós somos, né, igual um quebra-cabeça, um grande quebra-cabeça. Todos são únicos, cada peça some, e aí eu fiz esse trocadilho, cada peça soma, e se some faz falta. O quebra-cabeça fica incompleto. Quem aí já tentou montar um quebra-cabeça que faltava uma peça? A gente fica, assim, transtornado porque falta uma peça. E às vezes é aquela peça, pensa numa foto, num desenho. Imagina, falta aquela peça que é bem o olho ali do, do, do personagem. A gente fica incomodado. E assim nós somos, um grande quebra-cabeça. Cada um é uma peça e cada peça faz falta. Se sumir, cada peça faz falta. Cada um precisa atuar no seu papel, de que é então necessário. Vamos lá no próximo. A outra coisa que me fez lembrar é essa passagem que fala que porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque se nós somos chamados a servir nessa seara do bem, a gente precisa cumprir o nosso papel. Nós somos chamados, mas nós seremos escolhidos pelo bom papel que nós prestarmos. Vamos colocar uma analogia como nós mesmos.
Se eu tenho uma tarefa para ser executada, e eu tenho dois colegas, o preguiçoso, que enrola, que não cumpre com o seu papel, que dá um prazo, mas não cumpre o seu prazo, que faz um serviço mal feito, que faz de qualquer jeito. E eu tenho outro, que é prestativo, me acolhe, recebe o meu projeto, faz para mim o que eu preciso, me entrega no tempo certo. Quem é que eu vou escolher? Ah, da próxima vez eu já não vou chamar o A, eu vou chamar o B, porque o B é, vou escolher o B, né? Vamos usar as palavras aí de Mateus. Vou escolher o B, porque o B, ele está preparado, mais preparado, ele está cumprindo com o seu papel, ele está cumprindo com o seu dever. E aí, lembrei dessas outras duas passagens. A messe é grande, os operários são poucos. Nós estamos sendo chamados a servir, porque a obra divina está repleta de coisas necessárias para que o todo, para que essa grande engrenagem, que é o nosso planeta Terra, que é o nosso universo, funcione. E até a célula mínima, que é a nossa família, precisa funcionar, em que cada um faz a sua parte, cumpre com o seu papel. Mas lembrando que poucos são escolhidos, eu também lembrei dessa outra passagem. Nem todos aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no céu. A gente não pode permanecer na falácia. A gente precisa agir. Olha todos os exemplos que a natureza nos traz e que o Lúcio traz na nossa mensagem de hoje. Um moinho, né, que está ali recebendo os grãos, um prato que acolhe o alimento, um malho que está ali tomando ferro para transformar na utilidade. E olha que ele deu exemplos de instrumentos, ele nem deu os exemplos de coisas da natureza. A flor abre ali e nos encanta com o seu perfume, com a sua beleza. O sol, por mais que às vezes esteja atrás da nuvem, ele está ali cumprindo com o seu papel. E nós somos chamados também a cumprir com o nosso papel onde quer que nós estejamos. Se a gente é uma janela, abrir-nos para que poder ver a natureza lá fora. Se a gente é uma enxada, gravar os sulcos no chão para que seja semeado. Se a gente é uma plaina, corrigir a madeira bruta que vai se transformar numa madeira que vai construir um lar, dentre tantas outras exemplos que ele nos dá. E a próxima passagem que me fez lembrar também pode ir, Cida. Não é uma passagem essa, né? É uma frase que ficou assim, viralizou, virou um chavão já para nós, né? Floresça onde Deus te plantou. Mas, por mais que seja assim já um chavão, já ficou clichê, floresça onde Deus te plantou, isso ainda é muito importante, porque quantas vezes estamos inseridos em um papel e a gente não quer cumprir aquele nosso papel. Eu sou mãe, mas eu estou titubeando na minha tarefa materna. Eu sou filha, mas eu estou titubeando na minha tarefa, né, como filha. Eu estou inserida no meu trabalho, na minha profissão, mas eu não estou cumprindo com o meu papel. Aí que eu me lembrei agora corretamente o que o mentor espiritual nos disse, né? Tem nos dito. Se você fala assim, eu queria ser algo, né? Queria fazer algo grandioso. Qual que é o meu propósito? Eu ainda não descobri o meu propósito. E ele nos falou assim: qual que é o seu propósito? Seu propósito, onde você está inserido? Você é mãe? Seja a melhor mãe que você puder. Você é um profissional de determinada área, seja o melhor profissional que você puder. Você é voluntário dentro de uma tarefa, seja o melhor voluntário que você puder. Dê o melhor de si naquilo que você faz. Então, cabe muito bem o floresça onde Deus te plantou, porque muitas vezes a gente está na tarefa e fala assim, nem queria isso. O que que eu estou fazendo aqui? É uma coisa importante você se questionar, né? De repente, especialmente se é um voluntariado, se é algo que não está te satisfazendo, que é algo que não está na sua alçada, que não está legal, tudo bem, você tem a chance de sair. Mas eu, por exemplo, citei a maternidade, eu sou mãe, eu vou agora, como cristã, seguidora do Cristo, desistir da minha tarefa de mãe? A gente dobra o joelho,
machuca o joelho, mas a gente torna a levantar, como diz Paulo, né? Para nós, o apóstolo Paulo, levanta o joelho desconjuntado e continua andando. E fala, se reveste de força, de fé, se reveste de ajuda daqueles que estão do lado. Vanessinha, você tem um monte de filhos, eu só tenho duas, me ajuda, me dá uma força aí, o que é que você faz? Aí você fala assim, ufa, eu não me sinto um ET, porque também acontece lá na casa do outro, né? E a gente se fortalece para ir lá naquela frase que eu falei que eu fui a escolhida, né? Louvar a Deus, cumprindo com o nosso dever, é a nossa melhor forma de honrar o Criador, é cumprir o nosso dever. Então aí eu trouxe até essa imagem que é, olha lá onde brotou a florzinha. Gente, essa flor se chama vinca. O pessoal usa Maria sem vergonha, mas olha, eu tenho muita, muita, muita dó das Marias, dos Josés e dos Joões, que são usados nesses exemplos. Essa plantinha se chama vinca. E tá aí, brotou no meio da rachadura da calçada, do cimento. Então, também trouxe esse outro lembrete. Para a gente frutificar, a gente precisa primeiro florescer. Tem que ter a flor. E a última mensagem que eu lembrei para associar, que o nosso tempo já vai se esvaindo, é a parábola dos talentos. Porque quando nós viemos à Terra com os nossos propósitos, com a nossa programação espiritual, com as coisas que nós devemos aqui fazer, com os nossos deveres a cumprir, para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento e progresso, é como esses talentos que nos foram oferecidos, como nos diz na parábola. Gostei, Vanessa, Maria, sem ver onde for você. Nós temos a parábola dos talentos, em que um foi corajoso, destemido, com muita clareza foi lá e multiplicou. Os cinco se tornou 10. O outro tinha meia dúzia ali, cinco, tinha três, transformou aquilo, dobrou aquilo, né? Voltou com o dobro. E aí um que recebeu um talento foi ali e escondeu seu talento. Teve medo, teve um processo de covardia, de não colocar o seu talento para se multiplicar também. E aí ficamos com essa reflexão de que nós somos, vou voltar lá no título do texto, ó, somos chamados a servir. Os talentos estão entregues nas nossas mãos. Nós estamos multiplicando esses talentos aonde nós somos e fomos chamados a multiplicar. Nós estamos ali oferecendo, prestando o nosso dever, a nossa correta execução dos nossos deveres, os deveres que nos foram confiados. Pode colocar o último slide, Cida, que é essa simbologia para mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu vim aqui na terra, eu servi, mesmo sem nem ter precisado. Aqui está, encarnado, mas eu estive. E hoje, essa sexta-feira, que nos lembra da paixão de Cristo, mostra o seu dever derradeiro ali na cruz, que morreu perdoando a todos aqueles que foram ali os seus algozes, que ali estavam para crucificá-lo, humilhá-lo, e nós, hoje então, somos chamados a aprender deste coração que é manso e humilde, esse coração brando que é Jesus, que nos traz esse sol interior, essa lembrança, cada vez que a gente estuda o Evangelho, estuda essas lições, que é de lembrar que nós somos também servidores. Queremos ser servidores do Cristo, verdadeiramente?
Então vamos cumprir com o nosso papel, com o nosso dever, a parte que nos cumpre. Às vezes queremos ser grandiosos, queremos transpor essas barreiras e ser algo além, né? Fazer algo grandioso. Mas muitas vezes a gente não vai ser a fruta que está lá no pé, vermelhinha, pedindo para ser colhida. Às vezes a gente vai ser a raiz, às vezes a gente vai ser o tronco, às vezes a gente vai ser a terra em volta daquela raiz que está nutrindo. A gente às vezes vai ser o nutriente, às vezes a gente vai ser a clorofila que está ali dando vida para a planta, às vezes o galho, às vezes a folha. Cada um tem o seu papel a cumprir nessa grande engrenagem que é o nosso planeta Terra, o nosso universo. Que possamos fazer o nosso papel. E então, ao ser chamados a servir, digamos: sim, mestre, eu aceito o seu convite. Eu vou ser um pouquinho melhor a cada dia, florescendo onde o Senhor me plantou, cumprindo com os meus deveres, naquilo, naquela tarefa, naquela função que me cabe, dando o meu melhor para que então eu possa fazer parte dessa grande engrenagem. Nosso tempo se esgota, mas eu lembrei-me de uma outra passagem, se quiser tirar o slide, se ainda pode, que eu vou colocar lá no grupo depois, de uma outra passagem, que é do óbolo da viúva, contado pelo irmão X, de uma forma ainda diferenciada. Mas é isso. Né? Gratidão a todos por nos ouvir e refletir. Paula, a gratidão pode ter certeza que é nossa, porque você aqueceu o nosso coração nesse dia e trouxe para nós um olhar tão carinhoso para tudo aquilo que nós somos e do que nós podemos vir a ser, entregando a Jesus tudo o melhor de nós mesmos, né? Você pode fazer a prece para nós, por favor? Eu vou terminar com a prece, numa última lembrança aqui para o nosso estudo, de alguém que foi o nosso grande exemplo, Francisco de Assis, e que jamais, em nenhum momento, desde a sua transformação, do momento em que ele tirou suas roupas na frente da população e do pai e falou: então daqui eu vou só levar aquilo que eu tenho para dar. Francisco de Assis é o nosso grande exemplo. É a casa espírita que eu frequento. Quando eu comecei com esse violão, foi tocando na igreja. Igreja Francisco de Assis, né? Igreja de São Francisco, na minha cidade, Patrocínio, Minas Gerais. E então eu encerro com essa canção, que também recordo muito da Sheilinha, né? A Sheila Passos, feliz com a gente cantando ela. Então dedico também à Sheila. E mais um convite para a gente prestar bastante atenção na oração da paz de São Francisco, porque também é um pedido que a gente faz a Deus, que a gente seja esse instrumento. Quando o serviço chegar é porque nós pedimos a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas
consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Desejo um bom dia a todos, uma boa sexta-feira, um bom feriado, que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na Terra. Obrigada, Paz e bem a Paula. todos. Graças a Deus. Obrigada, Foi Paula. maravilhoso, Paula. Beijo. Lindo, Gratidão. Paula, gratidão. Obrigada. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada. Bom dia. Levou ao alto da montanha. Obrigada, amiga. Bom dia. Bom Bom dia, gente. dia, obrigada. Beijo.